Olá galera, meu nome é Flávio Goulart e hoje vamos falar sobre alinhamento de sistemas, mais especificamente sobre o assunto subgraves. Vamos falar bastante sobre esse assunto e dar boas e grandes dicas para você. Como você usa os subgraves? E eles têm que ser mono ou os subgraves podem ser estéreo? Qual a frequência de corte que eu devo utilizar para subgraves? Eu devo utilizar o subgrave juntamente ao LR ou devo usá-lo em auxiliar? E qual o volume que o subgrave deve ficar? Hoje vamos fazer um exemplo prático de uma programação simples em uma caixa full range ativa e um subgrave. Vamos utilizar o processador e vamos fazer várias medições, várias análises com o software Smart. E como você usa seu subgrave? Para que você usa seu subgrave? Você sabia que a maior parte da nossa mixagem não acontece no subgrave? Para ser mais específico, em termos gerais, os instrumentos que são endereçados ao subgrave são bumbo, contrabaixo, surdos, alguns instrumentos de percussão e loops. O restante da mixagem praticamente acontece na parte alta do nosso range de frequência, nas nossas caixas de alta, nas nossas line array. Então por que o subgrave é tão importante? Por que é dado tanta importância para o subgrave? Vamos ver a seguir, vamos falando sobre esse assunto. Uma das primeiras dúvidas, uma das primeiras questões que sempre se levanta quando conversamos sobre subgraves é com relação ao seu panorama, é com relação à sua imagem estéreo. Nós devemos utilizar o grave em estéreo ou em mono? Esse assunto é bastante polêmico, é bastante controverso e vai dar margem para muitas opiniões. A princípio, o nosso subgrave, as frequências de sub, elas se propagam em todas as direções, para todos os lados, para cima e para baixo. Portanto, é uma frequência omnidirecional. Os sons emitidos por uma caixa de subgrave são omnidirecionais. Eles vão para todos os lados. Quando fazemos arranjos, quando montamos várias caixas de subgraves em várias disposições possíveis, nós conseguimos ter um certo controle sobre a direcionalidade dos subgraves. Mas para efeitos práticos, para efeitos de estudo, vamos admitir que os subgraves têm pouca direcionalidade, que temos pouco controle para qual direção conseguimos direcionar os sons originados dessas caixas. Tendo essa ideia em mente, eu queria pedir para que cada um de vocês fizessem um teste. E o teste consiste em você experimentar desligar um lado de um sub, desligar o outro, enviar um som para o lado esquerdo, para o lado direito, somente com as caixas de subgraves ligadas. E vocês vão perceber nitidamente que é muito difícil de perceber o espaço entre os subgraves, que é muito difícil de perceber a imagem estéreo. Na verdade, você percebe nitidamente uma diferença de volume, uma vez que você vai estar desligando metade do seu sistema de sub. Porém, definir de onde o som está vindo, se está vindo da esquerda ou se está vindo da direita, não é tão simples assim. É muito comum os técnicos enviarem os sons dos tons da bateria, um para a esquerda, um para a direita, e fazer assim uma imagem estéreo bem interessante. Porém, o resultado dessa imagem estéreo provém muito mais das caixas de alta frequência do que dos subs. Faça esse teste. Porém, desligue as caixas de alta, deixe apenas o sub ligado e observe os resultados. Eu não estou dizendo aqui que não tem diferença. Existe uma diferença, mas essa diferença é pouco perceptível. Essa diferença chega a ser até um pouco não significante. Essa diferença não vai trazer grandes alterações ao seu resultado final, à sua mix final. Então, de hoje em diante, eu peço a vocês que experimentem, que façam esse teste, que tirem vocês suas próprias conclusões com relação a esse assunto. É muito comum você chegar em locadoras e até mesmo em grandes locadoras e quando você assumir o PA, eles vão te enviar um sinal de LR e um sinal de sub para você endereçar no seu auxiliar, no seu matrix e esse sinal estar em mono. Você não precisa ficar achando isso estranho, você não precisa ficar chateado se na próxima vez que você chegar para operar um sistema e você encontrar o sub em mono. Isso é bem comum, isso é muito utilizado e tenha certeza que não trará grandes diferenças, grandes resultados na sua mixagem. E com relação à frequência de corte,
Qual frequência de corte eu devo utilizar nos meus subgraves, nas minhas caixas de subgrave? Se o assunto anterior foi polêmico, esse é ainda um pouquinho mais. O parâmetro que ajusta o valor das frequências de corte de um sistema de subgrave devem ser fornecidos pelo fabricante. E você deve ter respeito por esses valores. Você deve respeitar, você deve seguir esses valores. É muito recomendado que você faça isso. Esses valores não foram obtidos por acaso. Esses valores dependem do tipo de alto-falante, da marca do alto-falante, da caixa que você está utilizando, do arranjo e de todo um outro contexto. É feito muitos cálculos, é feito muitas medições para chegar a esses valores. Os fabricantes gastam um bom tempo, gastam horas, estudos, muita prática e muitas decisões são tomadas para que seja definido esses valores. Então, se você chegar em um sistema e você achar, se o seu ouvido estiver dizendo que você deve mexer numa frequência, que o som ficaria melhor, que o som iria soar melhor caso você aumente um pouco a frequência de corte ou diminua, tenha cautela. Foi feito um estudo muito grande para chegar a esses valores. Não pense que você em campo, ao vivo, em um ambiente não tanto controlado, você vai conseguir fazer esses parâmetros e vai ter uma melhora, vai ter um ganho de desempenho. Então, se a sua frequência está cortando em 80 Hz, está cortando em 100, 120, às vezes até mais, 200, 240, não existe um parâmetro correto. Cada situação, cada caixa, cada processador, cada sistema tem o seu. Procure pesquisar, procure estudar, mas principalmente, respeite o parâmetro que os fabricantes determinaram. Procure não mexer em pontos de corte. Essa é uma dica, é um bom ponto de partida, é um bom princípio. E em qual volume o seu subgrave deve ficar? Gostaria de lembrar que quando estou falando de volume de subgrave, sempre entenda que é o volume do subgrave em relação às demais frequências, às altas frequências. Quando imaginamos uma curva flat, uma curva plana, nós temos o volume dos subgraves no mesmo volume das demais frequências. É muito bacana, é muito bonito, é muito técnico, muito prático falarmos de curva plana. Porém, na realidade, no dia a dia, o som flat não soa tão gostoso, não soa tão legal, tão bacana assim. Hoje em dia, as músicas, os discos, as gravações sempre vêm com a pequena acentuação na região dos subgraves. Devemos lembrar que existem certos ritmos, certos estilos de músicas que funcionam muito bem com uma curva plana. Sendo assim, quando voltamos à nossa questão principal, à nossa pergunta de qual volume nosso sub deve ficar, a resposta é muito variável, a resposta depende de alguns outros fatores. Os principais fatores que envolvem qual volume o seu subgrave deve estar é muito pessoal, é muito relacionado ao seu modo de mixar, ao seu modo de trabalho. Você gosta de muito subgrave no seu sistema, a sua mix vai ter um pouco menos de sub. Se você gosta de pouco subgrave no seu sistema, você prefere puxar as frequências de sub na sua mixagem, é a sua maneira de trabalhar. Encontre sua maneira. Procure o modo que melhor funciona para você. Procure estabelecer os seus próprios padrões, para que toda vez você não tenha que estar fazendo tantas modificações, que você chegue num som mais próximo, mais parecido, mais padronizado. E lembre-se também que como você tem o seu modo de trabalhar, outras pessoas também têm as maneiras de trabalhar delas. E que sempre você vai estar lidando com essa situação, onde em um dado momento você vai precisar aumentar ou vai precisar abaixar o nível do volume do seu subgrave. Então, o volume ideal para o seu subgrave é aquele que melhor se adequa ao seu modo de trabalho. Um exemplo prático aqui, vamos falar sobre uma banda internacional muito famosa, vamos falar sobre o Metallica. O seu técnico de PA, ele utiliza mais 12 dB de subgrave com relação às demais frequências. E, no entanto, o som do Metallica é belíssimo. Ele faz uma grande mixagem, ele faz um grande trabalho, mas 12 dB é uma diferença muito grande em relação ao sub às outras frequências do sistema. Porém, ele aprendeu, ele descobriu uma maneira, esse modo se adapta bem à maneira como ele mixa, à maneira como ele trabalha. E
E uma outra questão é com relação a como utilizar o endereçamento do nosso sistema com relação às subgraves. Nós devemos deixar o subgrave linkado, o subgrave acoplado ao LR, ao nosso sinal principal? É uma opção, é uma boa opção. Muitas pessoas usam assim, até mesmo porque quando esse sinal é enviado para um processador, você tem controles individuais sobre o seu subgrave. Você pode ajustar seu volume, você pode ajustar seus cortes, você pode ajustar seus tempos. Então é uma maneira bacana, é uma maneira legal de se utilizar. Porém não é a única maneira. Você pode utilizar o seu subgrave em auxiliar ou em matrix. Você pode dedicar uma via do seu sistema somente para subgraves. Qual a vantagem disso? Como falamos anteriormente sobre volumes de subgrave, é um assunto bastante pessoal, é um assunto que se adequa à realidade de cada um. Por muitas vezes os operadores vão querer aumentar ou vão querer diminuir o volume do subgrave, ou vão querer trabalhar as questões de fase do sistema, ajustar o delay. Então você ter um sub separado, você possibilita que ele faça seus próprios ajustes. Mas não é só isso. Por muitas vezes encontramos locadoras, encontramos sistemas em que o processador está travado, em que você não tem acesso ao processador. Nós encontramos situações em que o processador está no palco ou está embaixo do palco, está em uma situação muito difícil de você acessá-lo. E a gente pode encontrar situações também em que os amplificadores estão fazendo o processamento das vias, o processamento do sinal, e por muitas vezes não temos acesso também a esses amplificadores. Então uma boa solução, uma maneira bacana de resolver esse tipo de problema é deixar uma via separada, uma via dedicada para os subgraves. Sendo assim, o operador pode fazer os ajustes na própria mixagem, na própria cena dele. É muito importante lembrar que a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela com relação a esses ajustes. Quando você aumenta o volume da via de subgrave ou quando você diminui, você faz uma alteração no ponto de corte. Se você aumenta o volume, você aumenta também o valor do ponto de corte. Se você diminui também. Então tente fazer ajustes menores, ajustes mais finos, ajustes mais equilibrados. Lembre-se que no áudio, quando se diz que menos é mais, essa é uma regra bastante válida, é uma regra que a gente tem que estar sempre levando muito em consideração. Então agora vamos para a parte prática do nosso vídeo, onde montaremos uma caixa ativa full range juntamente com um subgrave e vamos fazer vários ajustes, vamos programar um processador e vamos entender bastante de como é feita a ligação entre uma caixa de alta e um subgrave. Nós vamos usar uma caixa ativa full range de uma marca genérica e vamos utilizar um sub da marca Behringer do modelo 2092A. E vamos usar para processar todo esse sistema um processador também da Behringer, o modelo DCX2496, um processador bastante usado, um processador bastante conhecido. E para fazer as medições, para fazer as análises e nossos estudos, vamos utilizar o software Smart, que também já foi falado bastante aqui em nossos vídeos. Então, vamos à prática. Então é isso, pessoal, vamos aqui para a nossa parte prática, né? Conforme foi dito, vamos fazer medições, vamos fazer análises em um sistema que foi montado aqui com fins de estudos, tá? Para recapitular, é uma caixa de alta frequência, uma caixa genérica, tá? Aquelas caixas de tripé que a gente encontra, ela tem um range de operação, ela responde mais ou menos aí de 100 Hz a aproximadamente aí uns com uma certa eficiência até uns 6 kHz, 7 kHz. Daí para cima ela já começa a não ser tão eficiente. Não é uma caixa muito boa, é uma caixa aí mediana que faz um trabalho. E vamos utilizar um subgrave da Behringer, né? É um sub que ele faz par com os subs de referência de estúdio, aquele modelo P2031, tá? Ativo. A gente vai utilizar essa caixa de sub, tanto a caixa de sub que ela é para fins de estúdio, quanto essa caixa genérica,
não são caixas assim de excelente qualidade, né? A gente está utilizando, pois é o equipamento que tá mais na mão aqui e serve muito bem, é bem adequado para nossos estudos aqui. E na prática, no dia a dia, os tipos de sistema que vocês vão pegar por aí são sistemas diferentes, porém os princípios que a gente vai fazer aqui são os mesmos, tá? Então, vamos recapitular assim com relação aos nossos procedimentos. Estamos aqui com o Smart na função de transferência, o Smart já está todo configurado, já está tudo certinho, o microfone já está posicionado a uma distância adequada, já está tudo bem certinho. A gente vai começar a emitir as frequências e fazer as medições, tá? Primeiramente, eu vou fazer análise das duas caixas sem nenhum processamento, tá? Não vou colocar nenhum corte. Você pode observar aqui no processador, tanto na via de sub quanto aqui na via das altas frequências, que não tem nenhum corte, então eu estou emitindo o som natural das caixas, tá? Tanto essa caixa ativa quanto a caixa de subgrave, elas são processadas, então elas têm os seus cortes aqui internamente, tanto em uma quanto outra. Eu não sei afirmar se os cortes, se o processamento da caixa de alta é ativo ou se é passivo, tá? Eu acredito que seja ativo, mas pode ser que seja passivo. Isso também não vai vir a influenciar em nada aqui no nosso estudo. A caixa de sub eu também sei que o processamento é ativo, tá? A caixa da Behringer. O fato é que o Smart com certeza vai me mostrar aqui caixas com cortes, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui pela frequência de sub, tá? Soltamos aqui a frequência, nós já observamos aqui o desenho da curva de resposta do subgrave, tá? É uma resposta bem interessante, é uma resposta bem linear, tá? Eu consigo perceber aqui que o sub começa a ter seu decaimento aqui por volta de 70 a 80 Hz aqui. Isso nos vai dizer que a gente vai ter uma frequência de corte natural desse sub aqui, da maneira como ele veio de fábrica, algo em torno aí de 130, 135, não dá pra gente precisar muito bem, tá? Até mesmo porque esse ponto de corte, o encontro entre o médio grave e o subgrave também vai ser determinado pela caixa de alta frequência, tá? Então temos aqui, vou salvar com o nome aqui de Sub No Filter. Eu vou utilizar o No Filter aqui porque eu não estou utilizando nenhum filtro, tá? Eu estou usando o sistema sem nenhum processamento, tá? Agora vamos observar a frequência, a caixa de alta frequência, tá? Então aqui já estamos fazendo a nossa análise. É uma caixa que também tem um processamento interno, mas aqui no processador eu não coloquei nenhum tipo de corte, tá? Eu consigo observar aqui que ela começa o decaimento dela aqui em torno de 120, 110 Hz, né? Isso nos leva a entender aqui que o ponto de corte dela aqui, para fazer um corte bacana, vai estar lá por 100 Hz, 80 Hz, enfim, não importa muito, isso vai depender da interação com o subgrave aqui, tá? Vamos salvar aqui, vou colocar com o nome de High No Filter, tá? Vou colocar High porque a caixa aqui vai estar às altas frequências e No Filter porque não tem nenhum tipo de processamento, tá? Podemos observar agora aqui a interação entre as duas, tá? E o ponto de corte aqui aconteceu aproximadamente aqui em 96 a 100 kHz aqui nessa região, tá? Que é o ponto de corte desejado, né? O ponto de corte que eu pretendo utilizar no processador, tá? E agora vamos fazer a leitura aqui do PA inteiro completo, subgrave, juntamente com as caixas de alta, tá? Obtivemos aqui uma curva bastante linear, uma curva bacana,
Isso aqui não quer dizer muita coisa, não quer dizer que a gente vai ter um som legal, vai ter um bom som, mas é um bom começo, né? A gente tem uma linearidade aqui interessante, tá? Agora vamos utilizar o processador e fazer alguns cortes e fazer algumas programações, tá? Primeiramente, vou colocar o corte e vamos analisar a caixa de alta frequência, tá? A minha caixa ativa, que ela é full range, que ela tá com um corte aí com relação ao sub de aproximadamente aí 100 Hz, tá? E eu vou partir desse mesmo princípio. 100 Hz é um corte assim bastante padrão, é um corte assim genérico, né? Um corte que eu vou utilizar nesse sistema aqui que eu estou estudando, tá? Eu estou atribuindo esse valor aqui de modo aleatório, eu não fiz nenhuma medição, eu não testei a eficiência de nenhuma das caixas, eu não fiz nenhum cálculo, eu estou atribuindo esse valor, por ser um valor comum, um valor genérico, estou dando um chute assim, um valor bem utilizado, para a gente estudar como que o sistema vai se comportar, tá? Então vamos aqui liberar o Pink Noise na frequência, na caixa de alta, com um corte na frequência de 100 Hz, tá? Então aqui já vimos a curva, tá? Como ela está se apresentando. Eu consigo observar nitidamente aqui um decaimento por volta de 145 Hz, tá? E a questão das altas frequências eu não coloquei corte nenhum, eu deixei livre, tá? Então ela está tendo o decaimento das altas aqui livremente. E o corte eu coloquei em 100 Hz, então 100 Hz deve estar aproximadamente por aqui, tá? Nesse ponto provavelmente vai ser onde vai ser o cruzamento entre o médio grave e o sub. Vamos agora para a caixa de sub, onde eu vou fazer um corte em 100 Hz também, para fazer o cruzamento com as caixas de alta. E eu vou colocar um corte aqui de 20 Hz, né, para ele começar em 20, para ele não começar livre, porque de 20 para baixo são frequências muito pouco utilizadas, a gente vai estar gastando energia, vai estar gastando potência do sistema em uma região que essa caixa também talvez nem vá reproduzir, né? Essa frequência mais grave aqui é muito comum a gente começar a trabalhar a partir de 30, 25. O bacana é sempre, como eu disse, respeitar os parâmetros do fabricante, né? Mas realmente não tem muita utilidade para a gente essas regiões aí muito graves, aí abaixo de 32, 31. Já começa a ser zonas assim que realmente não tem nenhuma utilidade prática para a gente, ou pouca utilidade, tá? Então vamos lá, vamos ver a curva do subgrave agora sim com um corte de 100 Hz, tá? Então aqui está o corte do sub, ele começa o seu decaimento aqui em torno de 70, 75, o ponto de corte vai estar aproximadamente aqui no 100, tá? Então o processador foi programado aqui. E por fim aqui, a nossa curva geral, tá? Mostrando como ficou a nossa curva, tá? Já com os cortes, já com o sistema nosso controlado, delimitado o sub de 20 Hz até 100 e as altas de 100 Hz até onde a caixa reproduz, tá? Nós não impomos limite aí com relação à alta frequência. Um detalhe interessante aqui, ó, é que na região aqui de 100 Hz, curiosamente, exatamente no nosso ponto de corte, a gente tem um pequeno vale aqui, a gente tem um pequeno decaimento nessa frequência aqui. Esse decaimento, ele provém exatamente de um cancelamentozinho. A soma entre o médio grave e o sub não foi uma soma legal, não foi uma soma plena, uma soma completa. Por quê? Porque existiu aí uma diferença de tempo entre o subgrave e os médio graves. E essa diferença de tempo, ela não foi ajustada. Eu não fiz nenhum ajuste de delay, eu não fiz nenhum ajuste de fase. Com toda certeza, não haveria esse vale aqui
caso tivesse feito um ajuste aí na fase, tá? Então isso aqui é o que acontece quando a gente tem um sistema onde o sub está fora de fase com relação ao médio grave, tá? Não está muito fora de fase, mas tem uma pequena diferença, né? Se esse sub tivesse muito mais para frente ou muito mais profundo, você pode ter certeza que esse vale aqui seria maior, que o problema nosso seria maior. Esse problema, mesmo sendo pequeno, você não corrige ele com equalização, tá? Isso aqui é um problema de tempo, é um problema de fase, tá? A gente vai estudar aí mais pra frente um pouquinho sobre isso daqui. Ok, gente, o estudo acaba por aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido como funciona aí o acoplamento entre uma caixa de subgrave e uma caixa de alta, tá? Qualquer dúvida, estou aí à disposição, pode mandar, que a gente vai respondendo aí na medida do possível, da maneira como a gente consegue, ok? Então, abraço pessoal, brigadão, foi. Então é isso, pessoal, o vídeo acaba por aqui. A gente levantou várias questões, falamos sobre vários assuntos polêmicos, foi dado bastante dicas e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante, que tenham estudado e principalmente que esse vídeo tenha gerado muitas dúvidas, pois é as dúvidas que nos movem. É através das dúvidas que crescemos e buscamos conhecimento, que procuramos aprender. Vamos pesquisar outros vídeos, vamos buscar artigos, vamos buscar textos, vamos procurar por livros, vamos conversar com outras pessoas, vamos discutir esses assuntos. Aqui embaixo temos espaço para perguntas, faça suas perguntas. À medida do possível, vamos respondendo. E quem gostou do vídeo, eu peço que dê um like, que curta o vídeo aqui embaixo, que dê força para o canal. E também, além de curtir, você pode se inscrever e ficar por dentro dos vídeos que toda semana é colocado aqui. Eu peço também que siga a gente no Facebook, que curta a nossa página e que você também nos siga no Instagram. E também você pode estar acessando o meu site. E um grande abraço e bons estudos!